Então, galera, vamos ver como está o andamento na minha conta do estrangeiro, né? Pela Nomad. Na Nomad você só consegue fazer um investimento da compra de dólares somente com R$ 500. Você pode depositar o valor que quiser na conta. Aqui eu recebi 1,85 de cashback pela minha primeira compra, né? No caso aqui, nos meus investimentos, eu estou em queda, né? Rendimento menos 4,25 dólares. 4 dólares e 25 cents. Beleza? Então aqui, valor acumulado, 266 dólares e 6 cents. Beleza? No atual momento, eu estou perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Apple, 96 centavos dólar. Eu perdi 4 centavos dólar. Ou seja, era $1 que eu investi nela. A Chevron, 1,88, perdi 12 centavos. Na MSCI, Emergence Makers, eu perdi 5 centavos, tinha 7 dólares ali. FedEx Corporation, uma corporação só de gente que FedEx, eu perdi 5 centavos. Alphabet Class A, ou A no caso, né? Class A, 96 centavos dólar, perdi 4 centavos dólar. Então no total, eu perdi 4 dólares e 25 cents. Aí em uma que eu ganhei 55 centavos, né? Na Crane Sharrows, que sai China, ou CS China, ou Shiny, tanto faz. Então onde tiver verde eu estou ganhando, onde tiver vermelho eu estou perdendo. Até o momento eu estou numa onda de azar porque a bolsa está muito oscilante, está caindo muito. Ela sobe e desce. E o intuito justamente é eu comprar na baixa, para que quando subir, ela venha a dar uma valorização. Rates. É isso aí, galera. Vamos dar uma pesquisada o que são rates. Ok, Google? Pra ele.
O que são REITs, como funcionam e por que investir? Publicado em 2/5/2022. Foi recente, fundos imobiliários. Ou seja, eu tinha acertado, REITs são fundos imobiliários. Investir em mercado imobiliário dos Estados Unidos é possível? Não exige que você adquira um imóvel no país. Por isso, é interessante conhecer o que são REITs e quais as oportunidades eles oferecem para sua estratégia de investimento. Ao compreender quais são as características desse ativo e o que eles podem oferecer, fica fácil definir se vale a pena incluí-los em sua carteira. Ademais, você deve saber como fazer os aportes, que pode acontecer de maneira direta ou indireta sem sair do Brasil, que no caso eu estou usando a Nomad, a conta da corretora Nomad, que é uns carinha lá, uns gregos, uns nerdzinhos lá que criaram esse sistema lá pelos Estados Unidos para facilitar aqui pra gente, beleza? A seguir, descubra o que são REITs, veja como investir em nossas oportunidades de mercado americano. O que são REITs e como eles funcionam. Sigla para Real Estate Investment Trusts. Olha os inglês do menino. O REIT é um tipo de investimento de renda variável que faz parte do mercado financeiro americano. Ele foi criado na década de 1960 e, desde então, passou a atrair a atenção dos investidores com foco no segmento de imóveis, casas, prédios, construções, construções imobiliárias e deixa eu ver o que mais, imóveis, imobiliárias, casas, construções, mansões e supermercados e tudo envolve isso aqui nesses imóveis, tá? E construtoras também, construtoras de construções. Hilário isso, né? E supermercados. É isso que eu estava tentando lembrar. Em relação ao funcionamento dos REITs, são empresas que alocam a maior parte dos seus recursos em ativos imobiliários. Que esbarra de novo no que eu acabei de falar para vocês. Além disso, a maioria dos resultados deve ser obtida por meio dos aportes nesse setor. Na prática, há 3 modalidades principais de REITs, são elas: Equity, investem prioritariamente em imóveis físicos e geração de renda acontece. Equity, investem prioritariamente em imóveis físicos e a geração de renda acontece, principalmente por meio do aluguel. Então aqui é de negócio de aluguel, o sistema de aluguel, imóveis que cobram aluguéis. Bancos, imobiliárias, deixa eu ver o que mais, prédios comerciais e etc, né? Mortgage, focam em títulos e recebíveis ligados ao mercado de imóvel. Ou seja, isso aqui seria documentos, papéis. Contratações de construções, tá bom? Ou seja, a Coca-Cola contratou uma construtora para construir outra Coca-Cola no Brasil, um exemplo. Aí, se você contratar uma imobiliária que faz esses contratos, se você investe o valor que é da construção desse imóvel, você ganha uma porcentagem do aluguel desse contrato. Entendeu? Maneiro isso, né? Você pode... Ou seja, o primeiro aqui, Equity, são construções físicas. E o mortgage é para fechamento de documentos, de contratos, onde quando finalmente fechar esse contrato,
se cria um sistema, né, lucrativo, onde depois, com o tempo, eles dividem os seus lucros, né, na atividade de construção. Enquanto não tiver construído, você vai recebendo. Ou se fechar mais contratos, você vai recebendo. E por aí vai. Algo assim, parecido com isso. Hybrid. Hybrid é a classificação que contempla rates que misturam as duas estratégias anteriores. Ou seja, uma mistura tanto de construção física quanto construção de contratos, beleza? O outro ponto importante quanto ao funcionamento é que os rates devem distribuir no mínimo 90% de lucro tributável anual na forma de dividendos. Dividendos aquilo que se divide, ou seja, o lucro dividido de 90% para todos os seus acionistas ou cotistas. Dividendos, então, é cotistas. Assim, eles preveem oportunidades de rendimento além da valorização dos ativos. É aquela velha coisa que eu acabei de falar também mais cedo. Comprar na baixa para se valorizar na alta e ganhar uma margem de lucro boa, consideravelmente boa. Quais são as diferenças entre rates e FIIs? No caso, o FIIs é fundos imobiliários, tá bom? Agora que você sabe o que são rates, é possível que tenha notado semelhanças em relação aos fundos de investimentos imobiliários, FIIs, que são veículos financeiros brasileiros. Por causa aqui dá no mesmo que eu acabei de falar ainda há pouco de tudo como funciona. É muito semelhante aqui. O que são veículos financeiros brasileiros? Que são veículos financeiros brasileiros, essas FIIs aqui. Por causa desses aspectos em comum, os rates também são conhecidos como FIIs americanos. Porém, vale notar que existem diferenças significativas entre eles. O primeiro ponto é que FIIs estão disponíveis diretamente na B3, a nossa bolsa brasileira, a nossa bolsa de valores, tá bom? B3, a bolsa de valores brasileira. Nossa, acabei de falar isso. Já os rates fazem parte da bolsa norte-americana, Status Unidos. Outro fator importante é a estrutura e a classificação dos investimentos. Os FIIs são fundos de investimentos, logo eles têm os recursos movimentados por uma gestão profissional, com base na estratégia definida por eles. Mas os caras são especialistas do assunto, então qualquer escolha que eles fizerem vai ser aproximadamente, 40% melhor que as suas próprias escolhas. Não que seja a mais adequada, mas que pelo menos é uma chance de ter menos perdas, tá bom? Não que eles sempre acertem também, às vezes suas próprias escolhas também sejam mais adequadas, então é um jogo de sorte. É praticamente um cassino. Tudo que você faz na vida é um cassino, altos e baixos, ganha e perde, então tem que saber ganhar e tem que saber perder. E tem que saber jogar para perder para depois ganhar. E tem que saber jogar para ganhar e acabar perdendo no final. Então, mano, altos e baixos. É a vida. Fazer o quê? Os rates, por sua vez, são empresas norte-americanas. Isso muda a estrutura do investimento e também permite a tomada de crédito e a realização de dívidas para acelerar os resultados. Tem uns investimentos meio maluco aqui, que é o seguinte: eles compram a dívida de tal empresa, ou tal atividade, ou tal ação, para que através dessa compra eles fechem outros contratos para valorizar aquele sistema de investimento e assim gerar um lucro maior do que deveria gerar naturalmente quando ele era um sistema anterior. E assim os partidários, né, sócios partidários, ou cotistas, ou enfim, eles ganham uma margem de lucro melhor e mais eficiente. Aí depois distribuem para a gente mais pobre igual a gente. É algo
parecido com isso, tá bom? Que eu falei aqui agora. Não que eu já seja um especialista do assunto, mas de tudo que eu já pesquisei é algo parecido, tá bom? Com o que eu falei. É algo que dá esse esclarecimento, essa ideia, resumindo tudo. O que não é possível nos FIIs, no caso dos brasileiros, tá bom? Ainda há distinções quanto ao pagamento de dividendos. No caso dos REITs, como visto, a obrigatoriedade é de 90% sobre o lucro tributável nos Estados Unidos. Para FIIs, a porcentagem mínima da distribuição é de 95% por semestre. Por semestre. Então, eu espero não ter entendido dessa forma ou espero ter entendido de forma errada. Aqui, nas FIIs brasileiras, é 95% a cada 6 meses de seu ganho, depois do investimento. Já nos Estados Unidos é 90%. Então não diz que tem se é por mês, por semestre, por trimestre ou anual. No caso aqui é dar a entender que seria anual, já que não diz mais detalhes. Seria um ganho só, ou seja, anual. Já aqui o nosso brasileiro seria por semestre, a cada 6 meses. Ainda assim, qual seria mais lucrativo? A cada 6 meses receber uma margem de ganhos de uma empresa 95% por semestre, cada 6 meses, ou receber 90% dos ganhos de uma empresa que você investiu, de uma construtora lá, de imóveis, com aluguéis e tal, e você ganhar 90% em dólar. Qual você acha que é mais lucrativo, hein? Qual você prefere? Aí a resposta fica com você, tá bom? Você escolhe a sua resposta, você vê como está a nossa valorização da nossa moeda real e você veja qual é a valorização da moeda dólar, tá bom? E tire suas próprias conclusões. Pense bem, estude, pense bem antes de você falar A ou B é melhor. Quais são as vantagens de investir nos REITs? Depois de conhecer o que é um REIT, ou REIT, tanto faz, porque parece que aqui, para a nossa tradução, R faz som de W, REITs, ou REITs, tanto faz, sei lá, não manjo muito de inglês não. Vale a pena entender se o investimento é interessante e vantajoso para a sua estratégia. Antes de tomar a decisão, vale considerar o seu perfil de investidor e seus objetivos financeiros. Mano, eu vou investir em tudo. Eu quero ganhar em tudo que é possível ganhar, financeiramente falando. Mesmo que eu perca para isso. Em alguma coisa eu perco, em alguma coisa eu ganho. Enfim, vou sair investindo em tudo que é possível investir. Como ele está entre os investimentos de renda variável, costuma ser mais adequado para investidores arrojados e que têm foco no longo prazo. Ou seja, hoje eu invisto, daqui a 3, 4, 5 anos eu vejo um melhor resultado do que eu vejo hoje. E melhores desempenhos. Se o investimento estiver alinhado às suas características, ele pode ser vantajoso. Vai pra lá, Moana. Moana, vai pra lá. Pra lá. Sai daí. Moana, sai daí. Deita. Ai. Se o investimento estiver alinhado às suas características, ele pode ser vantajoso. Por exemplo, por oferecer exposição a outro mercado, que no caso é o que eu almejei e finalmente consegui depois de pesquisar muito, estudar muito sobre os assuntos de investimentos. Essa é uma forma de participar do desempenho do setor imobiliário norte-americano. Como o setor está em expansão, investir em REITs
pode ajudá-lo a ganhar com o segmento, embora não haja garantias de retorno. Por isso você nunca pode investir em uma coisa só. Beleza? Então eu corro o risco de não ter um bom retorno, não ter garantias de retorno. Mas os americanos, eles defendem muito essas coisas de direito. Não é Brasil, não é as leis do Brasil que você pode até prender um bandido e depois liberar ele para ser presidente. Lá não, lá tem leis, né? Por enquanto ainda tem leis, né? Eles obedecem essas leis. Ademais, o aporte permite diversificar sua carteira, que deixa de estar limitada às condições e cenários nacional. Como consequências, é possível diluir parte dos riscos do portfólio em outro pronto para considerar é a dolarização da carteira. Com esse investimento, você faz com que parte do seu patrimônio tenha exposição cambial. Assim, é possível se proteger de um avanço do dólar. Por exemplo, como investir em REITs? Você viu REITs são oportunidades para quem deseja investir. Ah, já tá chato isso aqui. Gente, olha. Não arrisca, não petisca.